Olá, meu nome é Arnold Belo e bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no concurso literário Cidade de São Luís. Mas antes de continuar, por favor, se inscreva, compartilhe e dá um like para ajudar esse cara aqui. E para começar o vídeo de hoje, eu já vou deixar uma frase impactante para vocês. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coabra. Sim, se você pegou a referência, já deixa aqui nos comentários. E agora, sem mais demoras, vamos começar o vídeo. O concurso Cidade de São Luís, ele acontece, ou pelo menos ele costumava acontecer todos os anos, e ele premia pessoas nas mais diversas categorias, desde monografias, contos, romances. E o interessante é que cada categoria leva o nome de um autor maranhense. Eu fiquei sabendo desse concurso porque uma pessoa da Secretaria Municipal de Cultura foi até a Universidade Estadual do Maranhão para informar sobre a realização desse concurso. E a intenção dele era espalhar para mais pessoas, para que mais pessoas participassem. E também, pelo menos em um ano anterior, uma pessoa lá da UEMA, do curso de História, tinha ganhado esse concurso. Os meus amigos já sabiam que eu escrevia e com isso eles me incentivaram. Arnold, participa desse concurso, participa. Mas como você já deve conhecer, a minha área de atuação é mais a literatura homoerótica, a literatura queer, a literatura voltada para esse público, principalmente com muito erotismo, homoerotismo, que é uma linguagem que eu gosto muito, né? Então, a princípio, eu meio que fiquei com o pé atrás se eu deveria ou não participar desse concurso. Mas, conversando com uma amiga minha, a Adriana, a Didi, beijo Didi, que ela é a minha melhor amiga e, na verdade, ela que revisa todos os meus textos, ela é uma parceirona. Ela me incentivou realmente a participar. E o prazo já estava meio que se encerrando, né? Nos últimos dias. E eu resolvi entrar com um conto novo. A condição era que... Uma das condições era que o conto tinha que ser inédito. E na época, eu já participava do Wattpad. Eu tenho uma conta no Wattpad até hoje, né? Que hoje em dia está um pouquinho parada. Mas eu tinha essa conta no Wattpad, mas uma das condições para participar do concurso seria justamente o quê? Que o conto deveria ser inédito. E ele nunca deveria ter sido publicado em nenhuma plataforma, seja impressa, seja digital, na internet, era uma das regras. Então eu peguei e comecei a realmente escrever um conto do zero. Acho que faltava menos de 10 dias para o encerramento do prazo. E o que eu fiz? Eu já tinha uma ideia de uma história e eu resolvi apostar nessa ideia. Bom, mal não vai fazer, né? Eu realmente foi um desafio para mim escrever essa história num tempo tão corrido. Imediatamente eu larguei uma outra história que eu estava escrevendo e comecei a trabalhar só nesse conto. Eu comecei a estruturar o trabalho de estruturação. Depois eu vou fazer vídeo aqui no canal também falando sobre essa questão da estruturação de uma história. E eu comecei a estruturar e ver os pontos chaves em que cada personagem ele se encaixava, como a narrativa iria se desenvolver, e comecei a de fato escrever o conto. Para resumir a história, eu escrevi esse conto, mandei para minha amiga Didi, e aí ela revisou. Ela falou que estava legal e ela me apontou algumas coisas, uma coisa ou outra, e eu tive tempo de fazer apenas uma reescrita, né? Escrevi, ela me deu umas orientações e reescrevi por causa do prazo, porque senão, logicamente, eu teria reescrito umas algumas vezes, deixado o conto descansar para poder analisar depois com a cabeça um pouco mais distanciada daquela história.
né? Porque o que vai lapidando a sua história realmente é a reescrita. Feito isso, eu reescrevi, mandei para ela de novo. Ela fez mais uma avaliação, né? A detalhe, ela não é uma profissional da escrita, muito embora ela me ajude muito, né? Ela é minha leitora beta, minha melhor amiga e minha super leitora beta, né? Ela sabe disso, ela sabe quanto todos esses anos de amizade. Pois bem, acontece que eu peguei e fui imprimir as cópias. Aliás, antes de imprimir as cópias, havia uma outra regra. Outra regra que tinha nesse concurso era que, além das obras apresentadas serem obras originais e nunca antes publicadas, nem em meios digitais ou físicos, era que, para ter a lisura do processo, todos os autores precisavam usar pseudônimos. E aí foi uma coisa bem interessante, porque eu não estava pensando. A última coisa que eu ia pensar era um pseudônimo. Então eu juntei dois nomes que não foram escolhidos por acaso. E acaba que nesse conto eu assinei como Johnny Jansen. Sim, você está vendo aqui as imagens do lado e você provavelmente já sacou quem são, né? Mas vamos abafar o caso. Então, com esse pseudônimo maravilhoso, eu peguei e entreguei os originais. No caso, concorri na categoria conto. Pois bem, meses se passaram e saiu o resultado. Eu ganhei. Arnold, você ganhou o concurso? Não. Você ficou em primeiro, e segundo e terceiro? Não, eu não cheguei a ficar no ranking. Para o primeiro colocado eles davam uma quantidade em dinheiro, para o segundo também e para o terceiro. E até o quinto lugar dava um certificado de participação. Mas eu acho que foi super positivo. A gente infelizmente não poderia trazer para casa, mas a gente tinha acesso às resenhas feitas pelos avaliadores. No caso, eram dois avaliadores de fora, de outro estado, que estavam lendo essas obras e dando seu parecer. Em uma das avaliações, eu ganhei nota 9 e era uma moça, eu não vou lembrar agora, era professora de letras, se eu não me engano, e ela elogiou, falou que tinha muitos pontos positivos, que a história era muito bem estruturada, enfim, e por isso ela me deu uma nota boa e eu fiquei bem contente, afinal de contas. Um conto que eu tinha escrito em menos de 10 dias e entreguei inclusive no último dia, no último instante, enfim, e ela me deu nota 9. Aí ela apontou alguns defeitos. Já o segundo avaliador, ele deu uma nota muito mais abaixo. Mas por que o senhor tá me arrasando tanto? Olha, não me arrasa, não! Eu acho que ele me deu nota 7,5. Nota 7,5 ou nota 8. Eu não vou lembrar exatamente. Mas ele, com essa nota, ele também falou brevemente sobre a estrutura, porém ele começou a apontar uma série de fatos, uma série de falhas que eu não estava consciente. Falhas que fariam uma história ficar não tão interessante. E aí ele apontou, olha, isso aqui ele começou a crítica dele falando, mostrando que realmente ele entendeu o conteúdo da história. Ele contou, olha, isso aqui claramente é um conto que fala sobre esse tema, assim, assado, e começou a detalhar, e aí ele foi falando o porquê, justificando a nota dele baixa. Ele falou que apesar das estruturas, faltava faltava algum impacto na história, faltava alguns elementos que poderiam se somar à narrativa, causando assim uma impressão geral melhor do conto.
né, tornando ele mais interessante. Pois bem, receber um elogio, como eu mesmo já tinha recebido nas minhas publicações no Wattpad, dos meus colegas que começaram a ler as coisas que eu escrevia, foi e sempre é bem legal, né? Até mesmo de pessoas que eu não conhecia, que o Wattpad me proporcionou muito isso. Porém, escutar aquelas críticas, ler, na verdade, aquelas críticas, não foi algo tão agradável de princípio. E eu fiquei realmente um tanto quanto chateado, eu não vou mentir. Porém, aí é que tá o amadurecimento da pessoa. Passado-se um tempo, eu fui realmente me lembrar daquilo que ele tinha falado na crítica dele, e eu percebi que a crítica negativa desse profissional que avaliou meu conto me ajudou muito mais do que a crítica positiva da outra avaliadora. Por quê? Porque ele não foi lá simplesmente e falou: ah, não gostei, ponto. Essa é a tua nota. Não, ele foi lá e justificou e mostrou pontos onde eu poderia com certeza melhorar. E aí depois eu relendo o conto, passados alguns meses, eu vi que ele estava coberto de razão. E que eu poderia sim melhorar a forma como eu narrava a história. E eu percebi que aprender estruturas é muito bom, é muito positivo, mas não é só isso que basta. E aí eu fui atrás também de outras informações, fui de outros livros, tudo mais, até um que eu ainda vou trazer resenha para vocês. Olha só. É esse aqui, o Story, do Robert McKean, que também me ajudou muito a respeito da substância, a respeito de como você impactar uma audiência. Também tem outros do Sid Field, de ter outros manuais também muito bons. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a crítica, quando ela tá bem embasada, ela te faz crescer. E eu posso dizer que depois que eu aprendi a absorver bem aquilo que o avaliador tinha apontado, eu consegui sentir, não só eu, mas as pessoas de um modo geral que leem as minhas histórias, elas começaram a sentir um salto de qualidade. Claro, a cada dia nós podemos sempre melhorar mais e cada dia, se Deus quiser, eu quero dar mais e mais saltos de qualidade nas minhas histórias, nas minhas narrativas. Porém, eu acho que esse concurso Cidade de São Luís, que eu participei em 2016, ele foi muito fundamental nesse processo, sabe? Há pessoas que de repente podem vir e fazer só uma crítica para querer te derrubar. Também acontece. Mas uma crítica bem embasada, ela te faz evoluir muito quando você aprende a ouvir. Então, aprender a ouvir, que é um exercício de humildade, pode te levar muito mais longe se você souber aproveitar aquelas críticas e se lapidar. Tanto é que depois, já tendo estudado um pouco e tendo absorvido as críticas, eu peguei esse conto novamente, eu fiz uma série de anotações baseado naquilo que eu havia lido e eu reescrevi ele. E aí uma surpresa muito grande é que eu reescrevi ele e deixei ele de canto. Porém, com o advento da Amazon, me veio a ideia de pegar e botar esse conto lá na Amazon. Né? Por que não? Vamos testar a plataforma. E esse conto, quando eu passei para minha amiga, a Didi, para ela reler, ela viu que estava bem melhor do que o original. E quando eu coloquei esse conto na Amazon, foi uma surpresa muito grande para mim. Afinal de contas, na categoria de ficção, literatura gay, literatura LGBT, ele conseguiu alcançar o top 100 e depois ele conseguiu até mesmo chegar a primeiro lugar.
Infelizmente eu não tenho aqui os prints para mostrar porque tá no meu computador que queimou. Mas foi uma vitória muito grande, foi uma coisa meio, nossa, uau. Inclusive, o link para esse conto, que ele se chama Seguro e Bem Resolvido, ele vai estar aqui embaixo. É esse dessa capa que está passando aqui do lado. Esse concurso Cidade de São Luís, ele ficou um tempo sem acontecer. Inclusive seria bom, já que se trata de uma lei municipal, que o atual prefeito de São Luís cumprisse essa lei e continuasse a realizar esse concurso Cidade de São Luís, porque durante um tempo, durante alguns anos, ele não foi realizado. E ele é um concurso que fomenta muito o cenário atual aqui, o cenário local dos autores independentes no Maranhão de um modo geral. Tanto é que um dia eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre a AMEI, que é uma associação de escritores independentes aqui do Maranhão. Então eu peço para você que curta, compartilhe, escreva aqui embaixo se você já participou de algum concurso literário ou algo do gênero, qual foi a sua experiência, para a gente trocar umas ideias aqui. O link para os meus contos na Amazon vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Me siga nas redes sociais e aqui vão estar aparecendo algumas sugestões de vídeos que eu acho que podem ser bem relevantes para você que está me acompanhando, tá ok? Então, valeu! E até a próxima!